Oremos. Ó Deus, pela paixão de nosso Senhor Jesus Cristo, destruístes a morte que o primeiro pecado transmitiu a todos. Concedei que nos tornemos semelhantes ao vosso Filho, e assim como trouxemos pela natureza a imagem do homem terreno, possamos trazer pela graça a imagem do homem novo, por Cristo nosso Senhor. Leitura do livro do profeta Isaías. Ei-lo, o meu servo será bem-sucedido, sua ascensão será o mais alto grau. Assim como muitos ficaram pasmados ao vê-lo, tão desfigurado ele estava que não parecia ser um homem ou ter aspecto humano, do mesmo modo ele espalhará sua fama entre os povos. Diante dele, os reis se manterão em silêncio, vendo algo que nunca lhes foi narrado e conhecendo coisas que jamais ouviram. Quem de nós deu crédito ao que ouvimos? E a quem foi dado reconhecer a força do Senhor? Diante do Senhor, ele cresceu como renovo de planta ou como raiz em terra seca. Não tinha beleza nem atrativo para o olharmos. Não tinha aparência que nos agradasse. Era desprezado como o último dos mortais, homem coberto de dores, cheio de sofrimentos. Passando por ele, tapávamos o rosto. Tão desprezível era, não fazíamos caso dele. A verdade é que ele tomava sobre si nossas enfermidades e sofria ele mesmo nossas dores. E nós pensávamos fosse um chagado, golpeado por Deus e humilhado. Mas ele foi ferido por causa de nossos pecados, esmagado por causa de nossos crimes. A punição a ele imposta era o preço da nossa paz, e suas feridas o preço da nossa cura. Todos nós vagávamos como ovelhas desgarradas, cada qual seguindo o seu caminho, e o Senhor fez recair sobre ele o pecado de todos nós. Foi maltratado e submeteu-se, não abriu a boca, como cordeiro levado ao matadouro, ou como ovelha diante dos que a tosquiam, ele não abriu a boca. Foi atormentado pela angústia e foi condenado. Quem se preocuparia com sua história de origem? Ele foi eliminado do mundo dos vivos, e por causa do pecado do meu povo, foi golpeado até morrer. Deram-lhe sepultura entre ímpios, um túmulo entre os ricos, porque ele não praticou o mal, nem se encontrou falsidade em suas palavras. O Senhor quis macerá-lo com sofrimentos, oferecendo sua vida em expiação. Ele terá descendência duradoura e fará cumprir com êxito a vontade do Senhor. Por esta vida de sofrimento, alcançará luz e uma ciência perfeita. Meu servo, o justo, fará justos inúmeros homens, carregando sobre si suas culpas. Por isso, compartilharei com ele multidões, e ele repartirá suas riquezas com os valentes seguidores, pois entregou o corpo à morte, sendo contado como malfeitor. Ele, na verdade, resgatava o pecado de todos e intercedia em favor dos pecadores. Palavra do Senhor. Graças a Deus.
Leitura da carta aos Hebreus. Irmãos, temos um sumo sacerdote eminente que entrou no céu, Jesus, o Filho de Deus. Por isso, permaneçamos firmes na fé que professamos. Com efeito, temos um sumo sacerdote capaz de compadecer de nossas fraquezas, pois ele mesmo foi provado em tudo como nós, com exceção do pecado. Aproximemos então com toda a confiança do trono da graça, para conseguirmos misericórdia e alcançarmos a graça de um auxílio no momento oportuno. Cristo, nos dias de sua vida terrestre, dirigiu preces e súplicas, com forte clamor e lágrimas, àquele que era capaz de salvá-lo da morte, e foi atendido, por causa de sua entrega a Deus. Mesmo sendo filho, aprendeu o que significa a obediência a Deus, por aquilo que ele sofreu. Mas, na consumação de sua vida, tornou-se causa de salvação eterna para todos que lhe obedecem. Palavra do Senhor. Paixão de nosso Senhor Jesus Cristo segundo João. Naquele tempo, Jesus saiu com os discípulos para o outro lado da torrente do Cedron. Havia aí um jardim onde ele entrou com os discípulos. Também Judas, o traidor, conhecia o lugar, porque Jesus costumava reunir-se aí com os seus discípulos. Judas levou consigo um destacamento de soldados e alguns guardas dos sumos sacerdotes e fariseus, e chegou ali com lanternas, tochas e armas. Então Jesus, consciente de tudo o que ia acontecer, saiu ao encontro deles e disse: A quem procurais? Responderam: A Jesus o Nazareno. Ele disse: Sou eu. Judas, o traidor, estava junto com eles. Quando Jesus disse: Sou eu, eles recuaram e caíram por terra. De novo lhes perguntou: A quem procurais? Eles responderam: A Jesus o Nazareno. Jesus respondeu: Já vos disse que sou eu. Se é a mim que procurais, então deixai que estes se retirem. Assim se realizava a palavra que Jesus tinha dito: Não perdi nenhum daqueles que me confiaste. Simão Pedro, que trazia uma espada consigo, puxou dela e feriu o servo do sumo sacerdote. Portanto,
guarda a tua espada na bainha. Não vou beber o cálice que o Pai me deu? Então os soldados, o comandante e os guardas dos judeus prenderam Jesus e o amarraram. Conduziram-no primeiro a Anás, que era o sogro de Caifás, o sumo sacerdote naquele ano. Foi Caifás que deu aos judeus o conselho: é preferível que um só morra pelo povo. Simão Pedro e outros discípulos seguiam Jesus. Esse discípulo era conhecido do sumo sacerdote e entrou com Jesus no pátio do sumo sacerdote. Pedro ficou fora, perto da porta. Então, o outro discípulo, que era conhecido do sumo sacerdote, saiu, conversou com o encarregado da porta e levou Pedro para dentro. A criada que guardava a porta disse a Pedro: não pertences também tu aos discípulos desse homem? Ele respondeu: não. Os empregados e os guardas fizeram uma fogueira e estavam se aquecendo, pois fazia frio. Pedro ficou com eles, aquecendo-se. Entretanto, o sumo sacerdote interrogou Jesus a respeito de seus discípulos e de seu ensinamento. Jesus lhe respondeu: Eu falei às claras ao mundo. Ensinei sempre na sinagoga e no templo, onde todos os judeus se reúnem. Nada falei às escondidas. Por que me interrogas? Pergunta aos que ouviram o que falei. Eles sabem o que eu disse. Quando Jesus falou isso, um dos guardas que ali estava deu-lhe uma bofetada, dizendo: é assim que respondes ao sumo sacerdote? Respondeu-lhe Jesus: Se respondi mal, mostra em quê. Mas se falei bem, por que me bates? Então Anás enviou Jesus amarrado para Caifás, o sumo sacerdote. Simão Pedro continuava lá, em pé, aquecendo-se. Disseram-lhe: não és tu também um dos discípulos dele? Pedro negou: não. Então um dos empregados do sumo sacerdote, parente daquele a quem Pedro tinha cortado a orelha, disse: será que não te vi no jardim com ele? novamente Pedro negou, e na mesma hora o galo cantou. E Caifás levaram Jesus ao palácio do governador. Era de manhã cedo. Eles mesmos não entraram no palácio, para não ficarem impuros e poderem comer a Páscoa. Então Pilatos saiu ao encontro deles e disse: que acusação apresentais contra esse homem? Eles responderam: Pilatos disse: tomai-o, vós mesmos e julgai, de acordo com a vossa lei. Os judeus lhe responderam: Nós não podemos condenar ninguém à morte. assim se realizava o que Jesus tinha dito, significando que morte havia de morrer. Então Pilatos entrou de novo no palácio, chamou Jesus e perguntou: tu és o rei dos judeus? Jesus respondeu: Estás dizendo isto por ti mesmo, ou outros te disseram isto de mim? Pilatos falou: por acaso sou judeu? O teu povo e os sumos sacerdotes te entregaram a mim. Que fizeste? Jesus respondeu: O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus guardas teriam lutado para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas o meu reino não é daqui. Pilatos disse a Jesus: então tu és rei? Jesus respondeu: Tu o dizes, eu sou rei. Eu nasci e vim ao mundo para isto, para dar testemunho da verdade.
Todo aquele que é da verdade, escuta a minha voz. Pilatos disse a Jesus: o que é a verdade? Ao dizer isso, Pilatos saiu ao encontro dos judeus e disse-lhes: eu não encontro nenhuma culpa nele, mas existe entre vós um costume, que pela Páscoa eu vos solte um preso. Quereis que eu vos solte o rei dos judeus? Então começaram a gritar de novo: Este não, mas Barrabás. Barrabás era um bandido. Então Pilatos mandou flagelar Jesus. Os soldados teceram uma coroa de espinhos e colocaram na cabeça de Jesus. Vestiram-no com um manto vermelho, aproximavam-se dele e diziam: Viva o rei dos judeus! E davam-lhe bofetadas. Pilatos saiu de novo e disse aos judeus: olhai, eu o trago aqui fora, diante de vós, para que saibais que não encontro nele crime algum. Então Jesus veio para fora, trazendo a coroa de espinhos e o manto vermelho. Pilatos disse-lhes: Eis o homem. Quando viram Jesus, os sumos sacerdotes e os guardas começaram a gritar: Crucificam! Crucificam! Pilatos respondeu: levai-o vós mesmos para crucificar, pois eu não encontro nele crime algum. Os judeus responderam: nós temos uma lei e, segundo esta lei, ele deve morrer porque se fez filho de Deus. Ao ouvir estas palavras, Pilatos ficou com mais medo ainda. Entrou outra vez no palácio e perguntou a Jesus: de onde és tu? Jesus ficou calado. Então Pilatos disse: não me respondes? Não sabes que tenho autoridade para te soltar e autoridade para te crucificar? Jesus respondeu: Tu não terias autoridade alguma sobre mim se ela não te fosse dada do alto. Quem me entregou a ti, portanto, tem culpa maior. Por causa disso, Pilatos procurava soltar Jesus, mas os judeus gritavam: Se soltas este homem, não és amigo de César. Todo aquele que se faz rei declara-se contra César. Ouvindo essas palavras, Pilatos levou Jesus para fora e sentou-se no tribunal, no lugar chamado Avilim, em hebraico Gabá. Era o dia da preparação da Páscoa, por volta do meio-dia. Pilatos disse a Jesus: eis o vosso rei. Eles, porém, gritavam: Fora, fora, crucifica-o. Pilatos disse: hei de crucificar o vosso rei? Os sumos sacerdotes responderam: Não temos outro rei senão César. então Pilatos entregou Jesus para ser crucificado, e eles o levaram. Jesus tomou a cruz sobre si e saiu para um lugar chamado Calvário, em hebraico Gólgota. Ali o crucificaram, com outros dois, um de cada lado, e Jesus no meio. Pilatos mandou ainda escrever no letreiro e colocá-lo na cruz. Nele estava escrito: Jesus, o Nazareno, o Rei dos Judeus. muitos judeus puderam ler o letreiro, porque o lugar em que Jesus foi crucificado ficava perto da cidade. O letreiro estava escrito em hebraico, latim e grego. Então os sumos sacerdotes dos judeus disseram a Pilatos: não escrevas, o rei dos judeus, mas sim o que ele disse: eu sou o rei dos judeus. Pilatos respondeu: o que escrevi está escrito. Depois que crucificaram Jesus, os soldados repartiram a sua roupa em 4 partes, uma parte para cada soldado. Quanto à túnica
que esta era tecida sem costura, em peça única de alto a baixo. Disseram então entre si: não vamos dividir a túnica. Tiremos a sorte para ver de quem será. Assim se cumpria a escritura que diz: Repartiram entre si as minhas vestes e lançaram sorte sobre a minha túnica. Assim procederam os soldados. Perto da cruz de Jesus estavam de pé a sua mãe, a irmã de sua mãe, Maria de Cleófas, e Maria Madalena. Jesus, ao ver sua mãe e ao lado dela o discípulo que ele amava, disse à mãe: mulher, este é o teu filho. Depois disse ao discípulo: esta é a tua mãe. Daquela hora em diante, o discípulo a acolheu consigo. Depois disso, Jesus, sabendo que tudo estava consumado e para que a Escritura se cumprisse até o fim, disse: tenho sede. Havia ali uma jarra cheia de vinagre. Amarraram numa vara uma esponja embebida de vinagre e levaram-na à boca de Jesus. Ele tomou o vinagre e disse: tudo está consumado. E, inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Testemunho, e seu testemunho é verdadeiro. E ele sabe que fala a verdade, para que vós também acrediteis. Isso aconteceu para que se cumprisse a escritura que diz: não quebrarão nenhum de seus ossos. E outra escritura ainda diz: olharão para aquele que transpassaram. Depois disso, José de Arimateia, que era discípulo de Jesus, mas às escondidas, por medo dos judeus, pediu a Pilatos para tirar o corpo de Jesus. Pilatos consentiu. Então José veio tirar o corpo de Jesus. Chegou também Nicodemos, o mesmo que antes tinha ido a Jesus de noite. Trouxe uns 30 quilos de perfume, feito de mirra e aloés. Então tomaram o corpo de Jesus e envolveram-no com os aromas, em faixas de linhos, como os judeus costumavam sepultar. No lugar onde Jesus foi crucificado, havia um jardim, e no jardim um túmulo novo, onde ainda ninguém tinha sido sepultado. Por causa da preparação da Páscoa, e como o túmulo estava perto, foi ali que colocaram Jesus. Palavra da salvação. Glória
Prezados irmãos, nesta tarde de Sexta-feira Santa, em que nós retomamos a nossa celebração iniciada na noite de ontem, na ceia do Senhor, hoje a igreja se volta para esta hora, por volta das 3 da tarde, quando o Senhor Jesus entregou o seu corpo pregado na cruz e derramou o seu sangue para a nossa salvação. Somos convidados nesta tarde a meditar sobre o mistério da cruz. Toda a vida de Jesus está orientada para esta hora. Toda a vida de Jesus está orientada para este momento. Tudo que Jesus fez e realizou, Ele o fez justamente para esta hora. Jesus entregou-se desde a sua encarnação e agora na cruz chega então ao ápice a sua entrega por nós. Ao estender seus braços sobre a cruz, Jesus quer demonstrar que esta é a forma que Ele sempre estará para nós pecadores. A forma como Jesus está na cruz é a forma que o Senhor sempre estará para nós pecadores, de braços abertos. Por pior que seja o nosso pecado, pois por mais grave que sejam os nossos pecados, por mais ingratos que nós sejamos, por mais infiéis que nós sejamos, o Senhor sempre estará de braços abertos para nós. Jesus está suspenso na cruz. Ao seu redor, tudo é desolador. Alguns passam e o injuriam, o provocam. Os príncipes dos sacerdotes, mais ferinos e mordazes, zombam de Jesus. Outros, indiferentes, simplesmente observam o que está acontecendo, como curiosos. Por ocasião da festa da Páscoa, muitos estavam em Jerusalém. Portanto, muitos que passavam por ali queriam ver o que acontecera, o que estava acontecendo, como simples curiosos. Até hoje é assim, não é? A gente vê um acidente na Via Dutra, o outro lado da Dutra fica todo congestionado, né? O acidente é de um lado e do outro lado também há um congestionamento, apenas por causa da nossa curiosidade. Assim também foi no tempo de Jesus. Uns passam por ali e certamente pensam: meu Deus, alguém se machucou, alguém morreu. Outros por simples curiosidade. Mas são poucos os que de fato por lá passaram e se compadeceram do Senhor. São poucos aqueles que de certa forma se voltaram para aquela cena, para aquele terrível acontecimento. E muitos dos presentes que estavam ali já o tinham visto, já tinham visto Jesus. Certamente muitos que estavam ali já tinham visto Jesus abençoar, já tinham visto Jesus pregar, já tinham visto Jesus fazer milagres. E como é que eles se comportaram diante daquela realidade trágica? E nós, meus irmãos? Porque hoje esse mistério se realiza, hoje esta cena se volta para nós. E nós? Como é que nós olhamos para a cruz? O que é que nós sentimos diante da cruz? Será que nós olhamos por uma simples curiosidade?
Será que nós olhamos porque de certa forma tememos? Será que nós olhamos porque também conseguimos sentir um pouco dessa dor ou identificar-se com essa dor? Meus irmãos, hoje é o dia em que mais as pessoas vão à igreja, infelizmente, porque logo mais à noite nós veremos gente que nunca vai à igreja. Uma vez por ano eles vêm para a procissão do enterro. Alguns nem entram na igreja, ficam lá fora esperando sair a procissão. E quando a procissão entra, eles vão embora. O ano que vem eles voltam. É assim até hoje, como naquele tempo, e até hoje muitos ainda são indiferentes a esta dor de Jesus. E Jesus, como que ele olhava para eles? Como ele olha para nós? Não há censura alguma. Nos olhos de Jesus há apenas piedade, compaixão. Nos olhos de Jesus, para com cada um deles e também hoje para com cada um de nós, há somente piedade e compaixão. Eles não sabem o que fazem. Eles não sabem o que fazem. É isso que Jesus diz até hoje para nós. Vocês não sabem o que fazem, né? Talvez para nós não. Muitos de nós que estamos aqui certamente já participamos com mais frequência, já iniciamos a celebração já na noite de ontem, temos uma vida cristã ativa na igreja, mas para muitos nós sabemos que uma total indiferença. Para eles também Jesus olha com o mesmo olhar de piedade, de compaixão. Quantas vezes nós procuramos a Jesus apenas para satisfazer as nossas vontades, como que um passarinho que procura alimento. Nós vamos lá até Jesus, diz: Senhor, me ajuda nisso, Senhor, me ajuda naquilo, Senhor, faz isso por mim, Senhor, me dá isso, Senhor, me concede isso, Senhor, me ajuda nisso. Meus irmãos, sabe como que Jesus reage diante disso? Jesus, quando nós vamos diante dele, diz: Senhor, me ajuda com tal coisa, coisas aqui da terra, coisas materiais, enfim. Senhor, me ajuda a vencer essa doença, enfim. Quando nós vamos pedir alguma coisa para Jesus, Jesus certamente deve olhar para nós e dizer assim: você não quer casar comigo? Você não quer algo a mais? Você não quer casar-se comigo? Não quer unir-se a mim? Isso é muito mais do que o que você está pedindo. Porque Jesus é o noivo que hoje é tirado. Por isso que a igreja hoje vive um luto, que a igreja, que somos nós, a igreja é a esposa de Cristo. E o nosso noivo, o nosso esposo, nos foi tirado. Celebramos hoje a morte, a ausência do noivo, a ausência do Senhor. Portanto, nós deveríamos sentir essa ausência, mas certamente ainda nós não sentimos tanto. Por quê? Porque o morto não pode fazer nada por nós. O morto não pode nos dar nada. O morto não pode nos conceder nada. E por isso muitas vezes nós que estamos acostumados numa relação apenas de interesse com Deus, certamente hoje para nós se torna mais difícil. Porque nós não estamos aqui hoje para pedir, hoje nós estamos aqui para dizer: Senhor, eu estou aqui contigo. Senhor, tu sofrestes por mim, deste a tua vida por mim, eu estou aqui, Jesus. Eu sou um pecador, eu sou falho, eu sou frágil, eu me deixo levar muitas vezes
pelas coisas do mundo, pela vaidade, pelo orgulho, mas lá dentro do meu coração, Senhor, eu te amo, por isso eu estou aqui. Naquele dia muitos te abandonaram, mas hoje eu estou aqui para te dizer, eu não te abandonarei, Jesus, eu estou aqui contigo. Certa vez, lendo um livro de uma médica que cuidava de pacientes terminais, ela dizia que uma das coisas mais importantes para alguém que está morrendo é sentir a presença de alguém próximo, sentir a presença de alguém que a ama, porque isso a fortalece, isso a ajuda a fazer a dolorosa caminhada ou a dolorosa travessia desta vida para a eternidade ou para passar pela morte. Vejam que uma das coisas mais tristes que nós vivemos há algum tempo atrás, com a pandemia, com o auge da pandemia, o que foi? Aquilo que foi mais triste da pandemia foi não poder sequer estar junto dos nossos entes queridos, não poder visitá-los, não poder sequer despedir-se do corpo dos nossos entes queridos. Pior do que a dor da perda é a dor de nem sequer poder se despedir de quem nós amamos. É que a gente esquece muito fácil as coisas, meus irmãos. A gente esquece o que já viveu há pouco tempo atrás. Como foi doloroso essa pandemia. Como foi doloroso para aqueles que perderam seus entes queridos, para aqueles que de fato experimentaram essa realidade dolorosa. Pois bem, nós podemos imaginar Jesus na cruz, abandonado, Jesus abandonado. E nós deveríamos então hoje, neste dia santo da paixão e da morte de Jesus, dizer: Senhor, Tu nunca estarás sozinho, pois eu estarei contigo. Tu nunca permanecerás abandonado num sacrário, eu estarei contigo. Eu irei, Senhor, mesmo que às vezes poucas horas, poucos instantes, poucos minutos, quando eu estiver indo para o trabalho, ou quando eu estiver voltando, eu vou entrar lá na igreja rapidinho, e vou lá diante do sacrário, simplesmente dizer: Senhor, eu estou aqui, eu estou contigo, porque, meus irmãos, não é só Ele que está conosco, Ele também quer que nós estejamos com Ele. Portanto, da mesma forma como o Senhor olha para nós com piedade e compaixão, o Senhor espera também de nós o nosso amor. O Senhor espera de nós a nossa gratidão, o nosso reconhecimento para com Ele. É muito provável que em alguma ocasião da nossa vida, a sós, com um crucifixo, nós venhamos a derramar lágrimas diante de Jesus. Hoje é um dia em que a igreja se volta para a cruz. Já ontem na celebração a gente podia perceber, mas hoje com muita facilidade nós vemos as pessoas derramarem lágrimas, chorarem diante das cenas trágicas daqueles acontecimentos que se deram. Pois bem, pois eu vos digo, não te contenhas, deixe essas lágrimas caírem, porém, procure fazer com que estas lágrimas acabem em propósito. Que as nossas lágrimas não sejam apenas um mero sentimentalismo, porque isso tem muito hoje. Que as lágrimas não sejam apenas um sensacionalismo barato, mas que as lágrimas que hoje porventura nós derramamos sejam de fato um propósito
de sermos mais próximos a Jesus. Que as nossas lágrimas acabem em propósitos. Talvez isto seja um das maiores graças, dos maiores dons que nós podemos colher no dia de hoje. Ó doce fonte de amor, faz-me sentir a tua dor, para que chore contigo. Faz-me chorar contigo e doer-me deveras das tuas penas enquanto vivo, porque desejo acompanhar o teu coração compassivo na cruz em que o vejo. Faz com que a cruz me enamore e que nela eu viva e nela eu habite. Assim seja. Amém. Vamos agora rezar as nossas preces, chamada oração universal, na qual iremos rezar por todos, por toda a humanidade, pelo mundo, pelas várias repartições, vários segmentos da sociedade, enfim, por todos, uma vez que Cristo morreu por todos, e é por todos que hoje também rezamos. Pela Santa Igreja. Oremos, irmãos e irmãs caríssimos, pela Santa Igreja de Deus, que o Senhor nosso Deus lhe dê a paz e a unidade, que Ele a proteja por toda a terra e nos conceda uma vida calma e tranquila, para a sua própria glória. Deus eterno e todo-poderoso, que em Cristo revelastes a vossa glória a todos os povos, velai sobre a obra do vosso amor, que a vossa Igreja espalhada por todo o mundo permaneça inabalável na fé e proclame sempre o vosso nome, por Cristo nosso Senhor. Pelo Papa. Oremos pelo nosso Santo Padre, o Papa Francisco. O Senhor nosso Deus, que o escolheu para o episcopado, o conserve são e salvo à frente da sua Igreja, governando o povo de Deus. Deus eterno e todo-poderoso, que dispusestes todas as coisas com sabedoria, dignai-vos escutar nossos pedidos, protegei com amor o pontífice que escolhestes, para que o povo cristão que governais por meio dele possa crescer em sua fé, por Cristo nosso Senhor. Por todas as ordens e categorias de fiéis. Oremos pelo nosso bispo Wilson,
por todos os bispos, presbíteros e diáconos da Igreja, e por todo o povo fiel. Ajoelhemo-nos. Deus eterno e todo-poderoso, que santificais e governais pelo vosso Espírito todo o corpo da Igreja, escutai as súplicas que vos dirigimos por todos os ministros do vosso povo. Fazei que cada um, pelo dom da vossa graça, vos sirva com fidelidade, por Cristo nosso Senhor. Pelos catecúmenos, os que estão se preparando para o batismo. Oremos pelos nossos catecúmenos, que o Senhor nosso Deus abra os seus corações e as portas da misericórdia, para que, tendo recebido nas águas do batismo o perdão de todos os seus pecados, sejam incorporados no Cristo Jesus. Ajoelhemo-nos. Deus eterno e todo-poderoso, que por novos nascimentos tornai fecunda a vossa Igreja, aumentai a fé e o entendimento dos nossos catecúmenos, para que, renascidos pelo batismo, sejam contados entre os vossos filhos adotivos, por Cristo nosso Senhor. Pela unidade dos cristãos, oremos por todos os nossos irmãos e irmãs que creem no Cristo, para que o Senhor nosso Deus se digne reunir e conservar na unidade da sua Igreja todos os que vivem segundo a verdade. Deus eterno e todo-poderoso, que reunis o que está disperso e conservais o que está unido, velai sobre o rebanho do vosso Filho, que a integridade da fé e os laços da caridade unam os que foram consagrados por um só batismo, por Cristo nosso Senhor. Pelos judeus, oremos pelos judeus, aos quais o Senhor nosso Deus falou em primeiro lugar, a fim de que cresçam na fidelidade de sua aliança e no amor do seu nome.
Deus eterno e todo-poderoso, que fizestes vossas promessas a Abraão e seus descendentes, escutai as preces da vossa Igreja, que o povo da primitiva aliança mereça alcançar a plenitude da vossa redenção, por Cristo nosso Senhor. Pelos que não creem no Cristo. Oremos pelos que não creem no Cristo, para que, iluminados pelo Espírito Santo, possam também ingressar no caminho da salvação. Deus eterno e todo-poderoso, dai aos que não creem no Cristo e caminham sob o vosso olhar com sinceridade de coração, chegar ao conhecimento da verdade. E fazei que sejamos no mundo testemunhas mais fiéis da vossa caridade, amando-nos melhor uns aos outros e participando com maior solicitude do mistério da vossa vida, por Cristo nosso Senhor. Pelos que não creem em Deus, oremos pelos que não reconhecem a Deus, para que, buscando lealmente o que é reto, possam chegar ao Deus verdadeiro. Ajoelhemo-nos. Deus eterno e todo-poderoso, vós criastes todos os seres humanos e pusestes em seu coração o desejo de procurar-vos, para que, tendo-vos encontrado, só em vós achassem repouso. Concedei que, entre as dificuldades deste mundo, discernindo os sinais da vossa bondade e vendo o testemunho das boas obras daqueles que creem em vós, tenham a alegria de proclamar que sois o único Deus verdadeiro e Pai de todos os seres humanos, por Cristo nosso Senhor. Pelos poderes públicos, oremos por todos os governantes, que o nosso Deus e Senhor, segundo sua vontade, lhes dirija o espírito e o coração, para que todos possam gozar de verdadeira paz e liberdade. Deus eterno e todo-poderoso, que
tendes na mão o coração dos seres humanos e o direito dos povos, olhai com bondade aqueles que nos governam, que por vossa graça se consolidem por toda a terra a segurança e a paz, a prosperidade das nações e a liberdade religiosa, por Cristo nosso Senhor. Por todos os que sofrem provações. Oremos, irmãos, a Deus Pai Todo-Poderoso, para que livre o mundo de todo erro, expulse as doenças e afugente a fome, abra as prisões e liberte os cativos, vele pela segurança dos viajantes e transeuntes, repatrie os exilados, dê saúde aos doentes e a salvação aos que agonizam. Deus eterno e todo-poderoso, sois a consolação dos aflitos e a força dos que labutam. Cheguem até vós as preces dos que clamam em sua aflição, sejam quais forem os seus sofrimentos, para que se alegrem em suas provações, com o socorro da vossa misericórdia. Por Cristo nosso Senhor. Agora faremos a segunda parte da nossa celebração, a adoração da cruz. O lenho da cruz, do qual pendeu a salvação do mundo. Eis o lenho da cruz, do qual pendeu a salvação do mundo.
Eis o lenho da cruz, do qual pendeu a salvação do mundo.
Perceptis salutaribus moniti, et divini institutioni formati, audemus dicere. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Pane nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentatione, sed libera nos a malo. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo.
exaltado no Calvário, o Senhor abriu caminho, elegendo ao santuário o humano peregrino. O seu reino é
Oremos. Ó Deus, que nos renovastes pela santa morte e ressurreição do vosso Cristo, conservai em nós a obra da vossa misericórdia, para que pela participação neste mistério vos consagremos sempre a nossa vida, por Cristo nosso Senhor. Queiram sentar-se um instante, por favor. Queremos apenas então recordar da nossa programação. Hoje então nós interrompemos essa celebração e vamos retomá-la amanhã, na vigília da Páscoa, às 20 horas. Portanto, iniciamos ontem a celebração, interrompemos na noite de ontem, retomamos agora às 3 da tarde, agora novamente a celebração é interrompida e amanhã é retomada às 20 horas, com a vigília solene da Páscoa. Amanhã, sábado santo, a igreja permanece fechada durante todo o dia, em silêncio, aguardando a ressurreição do Senhor, para logo mais às 20 horas celebrarmos na vigília da Páscoa. A programação ainda de hoje, logo mais então, após esta celebração, nós vamos fazer um instante de silêncio, nós vamos preparar aqui o presbitério para o sermão das 7 palavras, o sermão do descendimento da cruz e o início do beijamento da imagem do Senhor morto e de Nossa Senhora das Dores. O beijamento vai até às 21 horas. 21 horas a solene procissão do enterro, se assim a chuva permitir, né? Então 21 horas, se estiver chovendo sereninho, que dê para ir com o guarda-chuva, a gente sai. Só se realmente não for possível sair a procissão devido à chuva, nós faremos a celebração aqui mesmo dentro da igreja. Mas a programação então é o beijamento até às 9 da noite e às 9 da noite então a solene procissão do enterro. Amanhã então o dia todo a igreja fechada, à noite às 20 horas a vigília da Páscoa. Domingo de Páscoa, 6h30 da manhã, a procissão da ressurreição. A primeira missa do dia, 6h30 da manhã, procissão da ressurreição, em seguida a missa solene da Páscoa. Após a missa das 6h30 da manhã, o nosso café comunitário de Páscoa, aqui na praça, no domingo. Portanto, quem puder, traga algo para ser partilhado no café da manhã da Páscoa, às 6h30 da manhã. Teremos também a banda do Sexto Bio para abrilhantar este dia de festa para nós. E depois, todas as missas normalmente nos horários de domingo. A última missa do dia, às 20 horas, nós teremos a solene coroação da imagem de Nossa Senhora das Dores. Coroaremos Nossa Senhora então de glória, glória da ressurreição. Segunda-feira é segunda-feira de São Benedito. E este ano então nós vamos introduzir também em Caçapava, como em outras cidades do Vale, a festa de São Benedito. A procissão às 4 da tarde. Segunda-feira, 4 da tarde, a missa solene aqui na Matriz. Em seguida, a procissão até a igreja São Benedito, onde haverá a bênção e a distribuição dos doces de São Benedito. Quero também salientar a participação expressiva dos fiéis nestas celebrações, não é? Por isso também recordo, né? Dentro do possível, evitem trazer crianças muito pequenas. As crianças pequenas, elas sofrem muito nessas celebrações. São celebrações muito longas, cansativas e estressantes para elas. Portanto, evitem, tragam nas procissões, tragam em outras celebrações, que elas possam também, de certa forma, ficarem mais livres, né? Porque a igreja comprimida, a gente percebe que as crianças vão ficando bastante estressadas, é natural pela idade delas. Também gostaria de pedir uma meia dúzia de homens fortes aí que pudessem nos ajudar agora. Terminando aqui a celebração, vou pedir vocês que estão aqui nessa parte que se retirem, por favor.
né, se comprimam um pouquinho aí do lado, porque nós vamos ter que retirar todas essas cadeiras, esse tablado e sobretudo esse altar, talvez até mais do que 6. Precisamos uns 8 homens para carregar esse altar, que é muito pesado. Vamos trazê-lo para cá, para liberar todo o espaço aqui para a cerimônia do sermão das 7 palavras e do descendimento do Cristo da cruz. Assim que estiver então tudo aqui preparado, nós então iniciaremos este ato de piedade, que é o descendimento do Cristo da cruz e o início do beijamento do Senhor morto. Um instantezinho de silêncio para que possamos interromper a nossa celebração e continuá-la amanhã. Que a vossa bênção, ó Deus, desça copiosa sobre o vosso povo, que acaba de celebrar a morte do vosso Filho, na esperança da sua ressurreição. Venha o vosso perdão, seja dado o vosso consolo, cresça a fé verdadeira e a redenção se confirme. Por Cristo nosso Senhor.